Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa seu like pra me ajudar aqui no canal, tá bom? Se inscreve, tá? Inscreva, por favor. Muita gente visualiza aqui os vídeos e não se inscreve. Gente, eu tô aqui pra falar a respeito de um livro nacional da Ana Maria Duarte, chamado Tão Doce Como Amor, tá? Eu confesso a vocês que a capinha me prendeu um pouco, porque eu achei ela bem fofinha, tá? A capinha de sorvete. E ele é um livro curtinho, tá? Eu tô um pouquinho viciada em ler livros curtinhos aqui no Kindle. E eu vim pra falar um pouquinho sobre ele, né? A nossa protagonista, ela trabalha em uma sorveteria. E ela é menor de idade, né? É o que ela deixa claro aqui. E ela começou a pedir muito dinheiro pros pais dela e tal. Então os pais dela disseram assim, você tá pedindo muito dinheiro? Você tá achando que dinheiro nasce em árvore, menina? Tô brincando. Eles não disseram isso, não. Mas eles queriam dizer isso pra ela, né? Você vai trabalhar numa sorveteria, tá? E ela aceitou, simplesmente aceitou. Essa sorveteria é uma sorveteria muito conhecida da infância dela, que mostra que ela provavelmente mora naquelas típicas cidades que a maioria das pessoas se conhecem e tudo mais. E ela ia muito nessa sorveteria quando era criança com os pais dela e fez amizade, inclusive, com os donos do local. Nesse local, o filho do dono da sorveteria que ela trabalha se chama Léo, que foi uma paixonite dela quando ela tinha mais ou menos ali seus 16 anos, em que ela se declarou pra ele, ele riu da cara dela, né, como uma pessoa, um homem totalmente imaturo, e ela meteu um sorvete na cara dele, né, nos cabelos dele, enfim, e saiu correndo. E ela tem uma amiga inseparável que trabalha junto com ela nessa sorveteria, inclusive quando ela deu esse fora nesse Léo, ela saiu correndo e a amiga foi que puxou a mão dela pra elas meio que se esconder em algum lugar depois da decepção amorosa dela, digamos assim. Só que o que acontece? Antes desse Léo chegar na sorveteria, porque ele tinha viajado pra passar um tempo morando na casa da tia para os estudos, e aí ela estava sem ter notícias desse Léo até então, do filho do dono, né? E gostava de um cara chamado Dan Thomas. E esse Dan, ele ia muito nessa sorveteria, conversar com os amigos e tudo mais, e ela ficava só com aquele crush, né? Ficava só olhando ali. Crush é um pouco clichê, né? Eu não sou de usar essa palavra crush, não, mas é porque eu tô tentando falar de um livro que provavelmente será pessoas mais novas que vão assistir. Tá? Mas nenhum problema uma pessoa mais velha assistir também. Gente, eu tenho 26 anos e eu leio... Assistir? Que assistir o quê? Ler. Eu tenho 26 anos, mas eu gosto muito de ler esses clichês. E eu acho que, sei lá, não tem idade, sabe, pra você ler livro. Não tem essa questão de tipo, tenho tantos anos, será que pega bem ou mal eu ler? Gente, simplesmente leio, tô nem aí pra essa questão de idade. Mas volta no assunto, né? O que acontece? Ela estava flertando com esse Dan Thomas, só que esse Dan Thomas se revela um completo babaca, simplesmente. Só que ela não conhecia a personalidade dele, só achava ele um cara muito bonito e provavelmente só se encantou pela aparência mesmo dele. Só que esse Dan Thomas, ele era muito amigo do Léo, filho do dono da sorveteria, e os dois haviam brigado antes desse Léo partir da cidade por causa de uma menina, né? Porque o Léo confessou para o amigo que gostava de uma menina e ele simplesmente deu em cima da menina que o amigo gostava, né? O Dan, no caso, deu em cima da mulher do Léo, né? Da mulher que o Léo gostava. O Léo ficou muito intrigado, meio que cortou a amizade, foi embora. E aí muitas pessoas começaram a dizer que eles tinham acabado a amizade por conta disso. E depois que esse Dan Thomas começa a olhar, flertar ali com a Lucy, né? Que é a protagonista aqui, ela começa a se interessar, né, por ele, e ele faz um convite diretamente com ela durante o trabalho, diz, vamos marcar pra gente sair, ter um encontro e tal. E ela aceita, né, ela aceita. O Léo fica um pouco desconfortável, mostrando um tipo de ciúminho ali, por isso, tá. E fica meio que sem querer falar com ela, depois ele meio que tentava se aproximar dela, mas depois que o Dan começou a chamar ela pra sair, ele meio que começou a se afastar. No encontro que ela teve com o Dan, ela viu que ele era completamente idiota, ela percebeu ali durante a conversa, quando ela estava no grupo de amigos, ele sujou ela de chocolate sem querer. Ela foi no banheiro pra se limpar. Na volta, ela ouviu uma conversa do Dan Thomas com um amigo, dizendo que só tava querendo ficar com ela por causa do Léo, porque percebeu que o Léo tava interessado nela. E eles têm como se fosse uma competição entre eles, né? Mostra no livro que o Dan Thomas tem inveja do Léo. E ele começa a querer competir com um amigo por ser melhor. Então ele meio que quis sair simplesmente com a Lucy só pra provar pro amigo que, olha, eu consigo sair com ela, eu sou melhor do que você, porque você não conseguiu chamar ela pra sair quando voltou, porque na verdade o Léo não teve nem tempo de chamar ele pra sair, né? Pouco tempo que o Léo voltou, assim que ele percebeu que o Léo já tava se interessando pela Lucy, ele já
deu o primeiro passo de chamar a Lucy pra sair, simplesmente por competição, coisa besta mesmo. E a Lucy, ouvindo aquilo, ela fica chocada, fica muito triste, e ela corre pra cozinha, né, da sorveteria que ela trabalha, e fica lá um tempo no chão, meio que cabisbaixa, até que Léo chega e começa a confortá-la, dizendo, olha, ele realmente é um babaca e tudo mais, e rola meio que um climinha ali entre eles, tá? E, assim, é um livro de pouquinhas páginas, porém, é um livro que retrata muito a imaturidade emocional de alguns homens, né? Principalmente desse Dan Thomas, né? Que é algo assim, gente, que acontece realmente muito. Tem homens que às vezes chamam a menina pra sair simplesmente por competição, por desafio, essas coisas. É algo clichê, assim, é um livro clichê, porém não deixa de sair um pouco da realidade também, assim, porque é muito real. Tem muito homem que sabe que o amigo tá gostando de uma menina, vai lá e começa a investir na menina, e só isso, né? O Léo pede desculpas, né, a Lucy, a protagonista, pelo fato dele ter agido de uma forma muito imatura com ela na adolescência. Ele disse, eu era adolescente, eu sei lá o que eu tinha na cabeça, por isso que eu agi daquela forma com você e tal. E aí a Lucy meio que perdoa, entre aspas, né, o Léo por ele ter dado fora nela na época que ela gostava dele, tinha se confessado pra ele. E meio que rola um climinha entre ela e o Léo lá, tá? E a amiga dela, que é uma amiga que fica dando algumas farpas, eu achei bem interessante. Em alguns momentos foi engraçado o livro, quando a amiga ficou dizendo assim, olha, você tá olhando pro cara, olha, você gosta do Léo, sabe? Aquela amiga que fica empurrando, sabe? A amiga pra um cara, assim. Sempre tem essa, né? Todo mundo tem, acho que conhece uma amiga que é assim, né? Que tipo assim, olha, vê, aquele cara, ele é bonito, vai que ele é uma pessoa legal e tal. E simplesmente fica ali querendo empurrar a amiga, né? Então, quando a Lucy tá trabalhando, ela tava simplesmente de olho no Dan, né? E depois que o Léo chega, como é uma paixão antiga, ela pensava que o sentimento que ela tinha pelo Léo quando ela tinha 16 anos tinha sido enterrado. Só que ela percebe, né, quando o Léo volta à cidade e ela vê o Léo, ela percebe que aquele sentimento não passou. Que ela pensou que ela tinha esquecido, que tinha sido somente um apaixonite e pronto, estava focada no novo cara. Só que quando o Léo voltou, ela percebeu que ela ainda estava mexida. Tanto que tem alguns momentos no livro que ela fala, Lucy, 16 anos, você precisa parar de voltar, você precisa parar de mexer com a minha mente, com os meus sentimentos, né? Então, assim, o Léo, ele voltou gentil, educado. Ela mostra claramente no livro que o Léo, o filho do dono da sorveteria, ele é um homem, assim, que trata todo mundo muito bem. Além de ser bonito, né? Ela descreve que ele é um homem bonito, mas além de ser bonito, ele é um homem muito gentil, muito educado. Trata os clientes lá muito bem, ajuda os pais na sorveteria, né? E quando o pai dele, né, do Léo, decide, que é o dono da sorveteria, decide fazer uma festa com a temática dos anos 80, coloca ele, o Léo, e a Lucy pra poder dançar, enquanto o clima estava um pouquinho estranho ali entre eles, porque a Lucy dançou com o Léo quando ela aceitou, né, o encontro com o Dan. Então, assim, mostra que o Léo, ele ficou com ciúme do Dan, né, quando a Lucy aceitou o encontro, ele ficou se questionando por que será que a Lucy aceitou um encontro com um cara que é tão babaca. Mas, na verdade, é porque a Lucy não fazia a mínima ideia de quem ele era, só sabia que os dois eram amigos, e a Lucy, acredito que pensou, né, se o Léo é um cara legal, então provavelmente Dan, que era o melhor amigo dele na época da adolescência, deve ser um cara muito legal. Só que não, né? E foi justamente por isso que a amizade dele se rompeu, porque o Léo e o Dan não tem basicamente nada a ver um com o outro, enquanto o Léo, ele é gentil, ele é simpático, ele é um homem, assim, que demonstra ter caráter de certa forma. O Dan praticamente só tem aparência, né? Tem um sorriso bonito, que a Lucy descreve aqui no livro, e só. E é justamente por isso que a amizade se rompeu. Então eles dançam músicas nos anos 80, inclusive o Léo, ele instala aquele globo de discoteca, sabe? Pra eles dançar embaixo do globo. E assim, eu viajei nas páginas porque toda vez que ela descrevia algum cenário, eu ficava tentando imaginar o cenário. E assim, eu mergulhei de fato na história. Eu realmente imaginei o cenário, as caras e bocas que a Lucy faz, a protagonista faz, eu fiquei tentando imaginar. Quando diz assim, arqueou a sobrancelha, eu ficava arqueando assim a sobrancelha. Foi interessante, sabe? Foi uma leitura muito interessante. Eu, como leitora, gosto de ter essa experiência de fazer caras e bocas que nem o protagonista, pra saber mais ou menos como pode ter sido ali a cena. E isso é uma coisa que eu gosto muito na leitura.
é justamente poder me imaginar dentro do cenário, né? Então, enquanto eu estava lendo esse livro, eu me imaginei, de fato, dentro de uma sorveteria, o que eles estavam sentindo, né? Naquele momento que estavam ali conversando, desconforto, tensão, enfim, todas as cenas eu fiquei assim, tipo, nossa, que interessante, parece mesmo que eu estou dentro dessa história. Então, é um livro curtinho, tá? Um livro que você termina em pouco tempo. Eu terminei ele em um dia. Eu comecei a ler esse livro em 8 de novembro, que foi o dia do meu aniversário, e terminei no mesmo dia de noite. Então, assim, vale muito a pena. Invistam em livros nacionais, tá? Interesse seu, claro, mas invista porque é muito bom a gente dar uma forcinha aos autores, né, nacionais, autores muitas vezes que estão começando agora ou tem poucos livros, para que essas pessoas sejam cada vez mais reconhecidas pelo trabalho que fazem, tá bom? E se vocês lerem esse livro no Kindle, não esquece de avaliar, tá bom? A avaliação ajuda muito os autores. Então, sempre que eu acabo um livro, ao final, eu sempre faço a minha avaliação, escrevo detalhes, escrevo o que me prendeu ao livro, o que eu mais gostei, mas tudo isso, gente, ajuda muito, porque tem gente que vai ver o e-book e vai ficar em dúvida, né, se vale a pena ou não. Então, você descrevendo ali a sua avaliação, o que você achou, vai fazer com que mais pessoas possam ler a obra, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se vocês ainda não deixaram, tá? Se inscreve no canal. Um grande beijo, tchau, tchau.